Nascemos, finalmente nascemos, gente. Esse é o podcast, né? Só uma cervejinha. E assim, foi um sonho que demorou pra sair do papel, mas saiu. Então, a partir de agora, a gente vai contar pra vocês como é que é, né? Tudo, como é que vai ser, como é que a gente. Enfim, quem a gente é, por que a gente tá aqui. E é isso, acho que é isso, né? Ô, editor, solta a vinheta aí, por favor. Não tô bebendo. É isso aí, então. Agora, toda semana você vai ter uma dose com a gente de entretenimento, de alegria, de diversão e umas conversas pra lá de. Deixa em off. Mas quer saber quem é a gente um pouquinho? Bruno, quem é você? Fala pra gente aí. Nossa, bem O que você já Gabriela, aprontou? gente, quem sou eu? Sei lá, Ó, meu nome é Bruno, né? Começo por aí. Eu tenho 32 anos, sou fotógrafo, moro na Zona Leste. Salve, GG, tamo junto. E, sei lá, eu sou uma pessoa que gosta muito de tomar uma com os amigos, principalmente. Inclusive, amigos, dê um oi aí, pessoal. A gente tem plateia, né, no primeiro episódio. Não são todos que vão ter plateia, mas no primeiro a gente tem. E eu sou formado em publicidade, inclusive me formei com esse senhor aqui. Só pra deixar claro, eu era muito mais inteligente que ele, mas enfim, isso é um papo para outro dia. Eu acho que é isso. Ah, e obviamente, né, eu sou gay, então é bom deixar isso bem claro, porque assim, Cacau, não dê em cima de mim. Meus gays! Acho que é isso, não tem muito o que dizer. Aí vocês vão conhecendo durante os próximos episódios aí. E se quiserem conhecer mais aí, depois entra no Instagram, que tem os biscoitos lá também. E Jonathan? Ou Joe, ou Jonathan, né? Porque tem uma pessoa que chamava ele assim. Quem é você, John? Agora complicou, hein? Bom, Jonathan, Você quer perguntar pro boy quem é você? Ele responde. tenho 27 anos, também moro na Zona Leste, próximo da Quebrada do Bruno, ali na região da Aricanduva. Também sou formado em publicidade e propaganda. Tenho uma segunda graduação também. Não está 100% concluída, mas tem. Não finalizou, cara. Mas falta só pegar o diploma. Mas a gente se formou junto. E atualmente, agora eu trabalho numa emissora também, na qual ele também trabalha comigo. É parceiro, além de podcast, agora parceiro de trabalho. E é isso. E futuramente, né, ainda vamos morar juntos. Então, resumindo, se eu gostasse dele, isso aqui não ia. Aqui é um pontapé pra gente saber se realmente Não, o pontapé vai ser na rua dele quando ele não lavar a louça, mas isso aí é outro. Mas são anos de amizade, a gente tá aí junto já desde quase 10 anos de amizade. E que não começamos amigos na faculdade, mas nos tornamos amigos, mas isso aí a gente conta pra vocês depois. E é isso. Sou uma pessoa muito extrovertida, alegre, gosto de conversar, gosto de tomar uma sim. Detalhe, rapidinho, só uma coisa na curiosidade. Ele não gostava de cerveja, tá? Ele odiava a cerveja. A gente ia beber depois da faculdade e, tipo assim, a gente parava num posto porque não tem bar perto da faculdade onde a gente se formou. E, cara, ele ficava, eu vou beber, sei lá, mais vou beber, sei lá, não sei o que, vou beber não sei o que. Cerveja mesmo? Esquece, não. E agora, Mas é só isso, né? A condição faz a ocasião, não? resumindo, a gente é pobre e cerveja é barata. Quando a gente vê o preço da cervejinha mais barata, a gente cai de dentro. Inclusive, marcas, a roupa tá aqui embaixo, tá? Chama aí. Tá aí que tá difícil a situação. Mas é isso, e também sobre a comunidade LGBTQIA. Júnior! Por aí. Vai reparar? E é isso. Ao longo do podcast, do nosso podcast da nossa temporada, né, digamos assim, vocês vão conhecer a gente um pouco mais, vão conhecer os nossos amigos também. E é isso. A ideia é beber, dar risada e contar história. Lá, subindo aqui, então, a gente vai responder algumas perguntas para vocês, que a gente separou aqui, né, tal. E uma delas é, Jonathan, como surgiu a ideia do podcast e o que é o cervejinho? Responde para mim. Assim, eu já sei, mas ele tá respondendo para você. É muito, muito louco ir lá, às vezes, porque foi um sonho
real. Eu sonhei que eu estava fazendo um podcast e que ele estava apresentando comigo esse podcast. E aí a gente já trabalhando junto, eu cheguei no trabalho e comentei com ele. Falei, Bruno, tive uma noção louca, a gente estava gravando um podcast aleatório, eu e você, entrevistando vários tipos, várias pessoas. E aí a gente começou a brincar na zoeira, criar nomes, logo e tudo mais. E aí acabou que a ideia foi aflorando, foi pegando forma e tal. Não era esse nome, Cervejinha, o podcast era um outro nome que eu nem lembro mais. Sem roteiro. Sem roteiro, uma coisa assim, que a gente, o primeiro nome. E aí, não, mas esse nome tá estranho e tal. O que a gente gosta? Uma coisa em comum, cerveja. Sempre que a gente senta pra tomar cerveja, tem história. E aí, veio a ideia da cervejinha e aí, tipo, foi aquilo, a gente foi empurrando, criando uma coisa aqui, uma coisa ali e tal, tal, mas sem saber, sem imaginar que realmente ia sair do papel de um sonho. E agora estamos aqui, estreando o nosso podcast. Exato. Foi algo que, assim, só complementando a fala do John, foi algo que, assim, eu nunca imaginei fazer, real, assim, eu nunca pensei. Só que depois que ele veio com a ideia, eu falei, cara, por que não? Vamos, sei lá, soltar isso aí, vamos ver o que dá, né? Vai que um dia a gente fica famoso, com uma casa em Miami, vai pra lá, todo mundo, né? A gente nunca É um sabe. adjetivo, né? Nunca se sabe, né? Mas sobre o que a gente vai falar? Besteira. Resumindo, é basicamente isso. A gente vai falar sobre as nossas vivências, sobre assuntos às vezes um pouco polêmicos, como sexualidade, também a gente pode trazer, sobre, sei lá, o dia a dia de cada um, como a gente no trabalho, como a gente em rolê, por exemplo, porque assim, a gente tá aqui agora, tá um pouco nervoso, um pouco travado, mas a gente no rolê, minha filha, é descer até o chão. É só ladeira abaixo. É literalmente só ladeira abaixo. Não é assim. Eu tenho uma experiência do meu aniversário, inclusive, que não foram muito boas, porque eu não lembro da metade. Não, mas A gente deixa isso parte, entendeu? Mas é isso. A gente vai falar só sobre a nossa vida real, assim. Alguém quer saber? Não sei. Alguém gostaria de saber disso? Também não sei. Mas a gente vai Mas falar. agora vai ser obrigado a saber, porque a gente vai falar toda Exato. semana Vamos, da nossa vida e da vida dos outros. como disse uma pessoa uma vez, vamos Por que choras, Léo Dias? Né? Que a gente vai já entendeu? passou. Mas assim, o nosso cervejinha é quando você sai com seus amigos, familiares, sei lá, enfim, você senta na mesa de um bar e fala de tudo. Mas de tudo mesmo. Você fala desde o capítulo de ontem da novela da Maria de Fátima até a política, até o que você fez na sua casa, que você fez no seu boy, seu marido e tudo mais. Então aqui a gente vai colocar tudo. É uma mesa de bar, num lugar fechadinho só a gente, mas para falar tudo e um pouco mais. E esse pouco mais vai vir aí, que no próximo episódio, que seria, caso, né, nossa estreia, de fato, que esse é um... Vamos dizer que isso é um piloto, vamos dizer assim. Nosso próximo episódio vai ter a convidada, que aí vai soltar na semana pra vocês quem é, aí sim vocês vão ver que ela vai abrir bastante coisa. Aí vai ser uma abertura... Agora a gente tá pondo o pé na água, mas ela já vai vir com o corpo inteiro. Como ela mesmo disse hoje pra gente, ela quer virar uma sereia, então... E é isso. Mas aí a gente, durante essa semana, no nosso podcast, nas nossas redes sociais, a gente soltou algumas perguntas, algumas caixinhas de perguntas, para vocês que seguem a gente e tal, e também nossos perfis particulares, para vir mandando perguntas pra gente. E a gente separou algumas perguntas para poder responder para vocês, até para vocês entenderem um pouco mais como que vai ser essa dinâmica do nosso podcast, como que vai funcionar, como que... enfim, vocês vão ver. A gente vai responder agora, selecionar algumas para vocês. Inclusive, a primeira pergunta acho que a gente já respondeu, né? De onde saiu a ideia ou de quem foi a ideia de fazer o podcast. Então, assim, a ideia foi totalmente do John. O gênio, óbvio, sempre à frente. Enfim, a gente conversa sobre isso depois. Mas, assim, a ideia foi dele, ele chegou pra mim, ele conversou, falou, ó, eu penso em você para fazer comigo e tudo mais. Eu suspeito que não tinha outra pessoa melhor pra colocar no lugar, né? Ele escolheu a mim, né? Tudo bem. Também, né, pagando a cerveja do dia, eu tô aqui pra, enfim, fazer. Mas, assim, a ideia foi dele, toda a parte criativa, digamos assim, de mão na massa, ai, vamos fazer, vamos lá, vamos, assim, é parte dele. O John eu posso falar que é um amigo que
que se ele não ficar em cima pra gente fazer as coisas, eu não faço. Eu sou um pouco procrastinador nesse sentido, assim, né? Taurino, né, gente? Taurino, a gente gosta de sentar, comer, dormir e só, assim. A gente enrola, 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 enrola. E eu, como belo pisciano, que coloca a ideia na cabeça, tem que ir até o final. É, isso E aí é sair do jeito que eu quero. Senão também não tô contente, não tô feliz, vai fazer exatamente. é isso. Então, a ideia foi dele. Tudo que tá vindo, tipo, daqui em diante, a gente vai construir junto. Mas o início foi ele que pensou. Mas, ó, uma pergunta que a gente recebeu que eu achei legal. Qual a cervejinha que a gente nunca vai esquecer? A sua. Eu começo? Ó, vamos falar uma sua, uma minha e uma de nós dois. Tá. Não, mas é uma minha individual? É, uma sua individual. Você não esquece. Nossa. Nossa, tem algumas. Uma, porque senão a gente vai ficar aqui Tem uma algumas. temporada inteira. Olha, eu tenho 32 anos hoje. Eu bebo desde os meus, sei lá, 15. Então, assim, tenho bastante história pra contar. Mas eu acredito que uma boa de ser contada aqui é. Acho que no meu aniversário de 18. Eu saí no. Meu aniversário de 18 caiu numa sexta-feira. Eu saí na sexta. Eu fui voltar pra casa no domingo. Na verdade, na segunda de madrugada. A mãe E assim, dele já tava com a camiseta mãe da série. minha mãe. Isso lá na Praça Sé aguardando ele. Minha mãe até hoje ela fala pra mim, ó, se você não tivesse voltado pra casa, eu tinha te matado. Aonde ela me deixou, eu não sei, mas enfim, ela fala isso pra mim. E acho que foi uma das, sim, que marcou minha vida muito, muito, muito mesmo. Não foi. Atualmente tem umas, assim, né, enfim, que a gente já viveu junto, que é um pouquinho mais emocionante, vamos dizer assim. Mas essa foi algo que me marcou muito, porque eu nunca tinha bebido, vamos dizer, da forma que eu bebi aquele dia. Foi. Foi babado. Pesado. Foi pesado, foi pouco, querido, você tá louco. Eu voltei pra casa sem o tênis. Então, pra quem encontrou um All-Star, também em 39, ó, me devolva. Obrigado. E a sua, Jonathan? Sozinha. Porque a nossa, eu sei, eu acho que eu sei qual que é, mas a sua. A minha. Caraca. Pior que eu não faço a mínima ideia. Ai, nossa, me fazer Não, muito. vou voltar lá atrás. Eu tenho algo pra falar, mas eu não posso falar, porque senão ele vai ser preso. Literalmente, mas a gente tem isso pronto, não tem. Tempo de faculdade. Não, acho que vai ser basicamente quase essa. É aquela lá? Não, não é essa. É, isso não pode. Não, porque essa daí. Não pode. Se bem que tá tudo resolvido já. É, então mas essa não tem não tem problema. problema. Mas foi uma que a gente. Eu tomei um porre. A gente tava na faculdade. Aí acho que a gente pulou a última aula. E foi todo mundo pro posto beber. Eu, na época, não bebia cerveja. E aí, só tomando Ice. Eu não vou falar a marca porque ela não deve patrocinar, então também não vou falar. Ice. E aí, beleza. Todo mundo, vambora, o som, porque na 2018, 17, mais ou menos, era todo mundo, pegava o carro, ia pro posto de gasolina, abria o porta-mala do som e ficava lá. E aí a gente lá bebendo e tal. E aí todo mundo lá, bebemos horrores até altas horas, vambora. Chamei meu carro de aplicativo, entrei dentro do carro, estava sem carro no dia, entrei dentro do carro. E aí, no meio do caminho, eu pedi pro motorista parar, que eu queria descer, porque eu queria continuar bebendo. Sozinho, sem ninguém, e não tinha um bar perto. A neura. E aí desci do carro, fiquei andando, andei, e aí, tipo, chamei outro carro. Aí, quando o motorista estava chegando, eu cancelei, entrei na padaria, comprei 2 cervejas, chamei outro carro e continuei. Acho que era mais ou acho que tipo, o rolê terminou, eram umas 2 horas da manhã. Acho que eu fui chegar em casa quase 4, 5 horas só nessa de cancela e continua. E aí, você faz isso até hoje, né? Não, agora eu entro no carro e vou embora direitinho. Uhum. Só depois de dar as 4 da manhã. Ou a gente espera o metrô abrir. É, que é o mais comum, no caso. Que é o mais Porque comum. às vezes R$ 60 né, não tá rolando. Mas e a nossa? A de nós dois que marcou você? Não, essa eu acho que é igual a dos dois, né? Não tem como a gente falar que não é. Tipo,
o dia que a gente saiu. Na verdade, foi assim. Eu acho que você postou que estava saindo do trabalho, alguma coisa assim. Foi. E você mostrou que tava meio perto, uma foto. E aí pra gente se encontrar pra gente tomar um. Beleza, ok. A gente foi e se encontrou. Ok. Até então seria um chopp. Um chopp. Esse chopp virou uma torre. Chopp. Essa torre virou duas. Essa segunda torre virou duas tatuagens. Que virou uma ida à hamburgueria. E de lá a gente foi parar No 15 de novembro. 15 de novembro. Pra quem conhece. Para aí. lá de Guaianazes e afins. Exato. Foi um negócio Uma assim. adega aleatória, pagando uma paulada de aplicativo. Deixa eu baixo. E fomos para lá. Bebeu horrores. Pra depois ainda. Eu primo trazer a gente, né? Trouxe a gente até na minha casa, pra depois você pegar o carro e ir pra sua casa. Então, tipo, porque pra mim, assim, eu acho que essa história marcou, não no sentido, tipo, marcou mais, né? porque realmente marcou na pele, assim, e, tipo, toda vez que a gente olha a tatuagem, a gente fala, cara, eu fiz nesse momento, eu tava desse jeito, foi esse tipo de rolê, foi isso que a gente, tipo, que aconteceu, sabe? Então, eu acho que por isso que marcou real. Assim, teve muitos outros, tipo, o show que a gente já foi, nossa, o show da Gaga, então, nossa, enfim, deixa baixo também. A gente já viajou muito junto, a gente já, enfim, foi pra festa de família dele junto, onde a gente já bebeu, acho que muito mais do que esse dia, mas esse dia eu acho que marcou pra mim nesse sentido, tipo, porque, cara, a gente literalmente ia tomar um chopp. Era um. Aí foi, tipo, virando, virando, virando. E por isso o podcast chama só uma cervejinha. Porque nunca é uma. Porque não quer uma. Nunca é uma. Sempre vai terminar em algum lugar. Exato, porque assim, se vocês repararem, o logotipo, só uma cervejinha tem um ponto de interrogação no final. Então, só uma cervejinha, tipo, é uma pergunta. E nunca é uma cervejinha, nunca vai ser uma. Porque a gente sai pra tomar uma, aí vira duas, viram três, aí chama amigo, aí aparece não sei quem, aí puxa não sei quem, aí a gente faz amizade com tal pessoa, aí vira um rolê, assim, gigantesco. Que, assim, uma história boa também a ser contada é do aniversário dessa pessoa aqui. Isso aqui vai ter que ser um episódio censurado, porque, sério, foi um caos, sabe? Foi algo que, depois que eu entrei no Uber, cheguei na minha casa e falei, cara, o que que aconteceu? O desse ano ou do ano passado? Não, desse ano. Do ano passado, deixa quieto, deixa abaixo também, que também foi horrível, assim. Que, né? Mas o bom desse ano que foi diferente, como todos os anos. Ó, o tema desse ano, ele faz aniversário, né? O Jonas fez aniversário próximo ao carnaval. Então, o tema do aniversário dele desse ano foi Bloquinho do John, é isso, né? E ele decidiu fazer um bloco. E Um bloco dentro de um bloco. bloco dentro do bloco. E imagina, sei lá, 30 pessoas. Basicamente isso, tinha lá. Quase isso. Dentro de um bloco de carnaval, tudo com a mesma roupa, né? Mesma batata, curtindo. Então, assim, eu não vou nem começar a falar, porque se começar a falar. Gente, Mas me trouxe eu ofereci direitos humanos, entendeu? Vai ser nesse nível. Me trouxe frutos. É melhor a gente nem abrir a boca, né? Mas aí eu vou. Não. Então não vamos falar desse, vamos falar do ano passado. Não, Porque esse aí foi pior ainda. A gente estava num rolê aí aleatório, todo mundo bebendo, tal. Acabou, o bar fechou, o local que a gente estava fechou. Vamos para outro lugar, vamos para outro lugar. Meu irmão teve uma brilhante ideia, a gente foi uma adega X aí, fomos para essa adega. Certas pessoas aqui não conseguiram nem entrar direito na adega. Não, eu entrei. Na primeira entrada. Eu entrei, sentei no banco e voltei pra fora. Mas entrar, eu entrei. Do lado da adega tinha uma porta de bar, com várias caixas de papelão. A pessoa aqui, trilouca, me sentou nas caixas de papelão, deitou na caixa de papelão e ficou lá. Que nem um morador, assim, agarradinho e tal. Amigo, vambora, amigo. Não sei o que você tá. Não, tô bem. Tô não sei o que. Mas eu tava bem. No momento eu tava bem. Eu fiquei ruim quando eu entrei no Uber. Parecia um carrossel, assim, sabe? Chegou em casa até sem boné. Do Uber. Não, eu perdi o boné. Perdi o boné dentro do Uber. Eu perdi. Não é porque eu comprei outro depois, mas eu perdi. A pergunta que não quer calar agora. Onde ele estava com a cabeça se ele perdeu o boné do Uber? A pergunta que não quer calar agora. Que acho que todo mundo pagou. Por que a gente resolve tudo
tomando uma cervejinha. Porque tomar não é mais difícil. Caseiro só. Por que será que a gente sempre Diga de sempre resolve tudo tomando uma cervejinha. Fica mais barato, talvez. Acho que a gente dá. Eu acho que é porque a gente, além de resolver o nosso problema, a gente distrai a mente, sei lá, acho que a gente vai longe. Então, na minha cabeça, a gente resolve tudo tomando uma cervejinha pelo simples fato de ser algo que une as pessoas. A gente não costuma tomar uma cerveja sozinho. Não. Sempre tá com alguém. Sempre tá com alguém, sabe? Nem que seja o cachorro, o gato. Exato, nem que seja o garçom, mas quem tá lá, sabe? Então, a gente resolve tomando uma cerveja, os problemas, porque você tá ali, você tá numa conversa, e não é só a cerveja, né? Só no caso, o drink também em si. É todo o papo que a gente tem, a gente vira meio psicólogo numa vez do bar, né? Sim. Fazendo a lenda pra hoje. A gente não tá tomando uma cervejinha sozinho. A gente, hoje, na nossa estreia, no primeiro episódio, a gente trouxe uma plateia. Não é, pessoal? Então tudo a gente resolve em bando, em galera. É o famoso, os feios dizem oi. Você vê que não tem feio nenhum, Acho que a gente só vai É que você tá, a gente tudo assim. Acho que é isso. A cervejinha, ela, além dela unir o pessoal, a galera, os amigos, naquele dia de calor, até no frio também, que hoje o frio vai ter o calor. está em sol, a gente tá aqui todo mundo reunido, tomando uma cervejinha. Exato, e olha que tá frio, viu? E falou de tudo. Nossa, hoje parece que foi o dia mais frio do ano. De verdade. Sim. Vamos para a próxima? Próximo. Próxima. Uma pergunta de um querido que veio lá Do Amapá. do Amapá. Vocês vão rodar São Paulo nas décadas? Não. Não sei, na verdade, não é não. Não sei. Depende. Vai depender. Vai depender. Se, né? Aquele. O famoso Aquelas marcas queridas fizerem chegar. Mas nem a marca, se alguém quiser só patrocinar o rolê da gente, sei lá. Mas fala sério, é um tema legal, é diferente. É legal, a gente é de Tem, você solta, fala o que tem que falar. É que hoje é o primeiro, a gente tá mais travado. Mas imagina os próximos, o convidado. Imagina como que vai ser. Não, é real, assim, é uma coisa que, Diferente. se todo mundo quiser, por que não? Eu tô disposto, ele tá disposto. Rodar quem não tá disposto a rodar. De graça aí também. Aí vai dar sua imaginação. Aí vai dar sua imaginação. A plateia aqui, né? Então, eu vou dizer pra você, assim, vou responder essa pergunta assim, talvez. Acho que seria uma resposta real. Talvez. Ó, nosso primeiro patrocinador, Bolinhos da Maria. Bolinhos da Maria. Salgado. Qual que é o nome dele? Que negócio mesmo? Croquete. Aí, eu não sei. Tu não lembra. Não sei o canal. A gente deixa na descrição depois, daí que vai perguntar tudo mais. E vamos para a outra pergunta, para finalizar esse time, né? Que né, já deu tempo demais na nossa cara de O que a gente espera? Quem for do podcast, Só uma cervejinha. Fã, chinês, luxo, caos. Entrei, olhei, gostei. Comprei, experimentei, serviu, comprei. Serviu, comprei. eu espero que não seja só uma cervejinha. Eu acho que é isso, sabe? Eu realmente espero que não seja só uma cervejinha, que seja um mais. E não só a cerveja, tipo, que a gente consiga fazer isso aqui um canal de comunicação, afinal nós somos publicitários e no nosso diploma que a gente é comunicólogo também, não sei o que isso significa, mas eu nem peguei o diploma, mas eu li que outras pessoas. Eu peguei, então não sei. Mas é isso. Então, a gente tá escrito lá que a gente é comunicólogo. Então, a gente está aqui para comunicar. Nem que seja só besteira na nossa vida, mas a gente está aqui para falar, comunicar e trazer, quem sabe, histórias de vocês também pra gente no futuro próximo. Eu não espero que seja só uma cervejinha. É porque eu bebo de tudo. Que sejam Então, 3, um gin, uma vodka, um uísque, um vinho. Um vinho, sexta-feira à noite. Fica a dica aí, gente. Tô solteiro. Então é isso. A gente não espera que cervejinha seja só hoje. A gente espera que cervejinha seja todos os dias.
Todos os dias é a oportunidade de você sentar na sua casa, numa mesa de bar, em qualquer lugar, com quem você quiser, sozinho também, porque às vezes a melhor companhia é a nossa. Abrir uma latinha. Famoso, solidão ou solitude. Então é isso. Tem isso. E tomar sua cervejinha. Então é isso. A gente adorou estar com vocês. Adorou. E aí, já tô com vocês. Obrigado. Inclusive o nosso diretor que tá atrás da câmera também. Muito obrigado, O viu? produtor agora, contratado. Diretor, produtor, cameraman, enfim, tudo. Então a gente adorou fazer isso, adorou dar esse pontapé. Eu sei que vai ser meio estranho, talvez meio travado de primeira, mas é o primeiro, eu te garanto que é o primeiro. Mas toda vez que a gente começa alguma coisa, é trabalho. Depois a gente se solta. É aquilo, né? Pra entrar é difícil. Depois que tá dentro, Só vai. até a nossa cervejinha. Até a nossa cervejinha. Aqui embaixo a gente vai deixar, né? Enfim, os canais aí pra vocês seguirem a gente. Instagram, YouTube, TikTok. A gente vai tentar fazer conteúdo por lá também. Não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Eu prometo. Dancinha eu já não. Mas assim, uns challenge, quem sabe, né? Alô, com dinheiro junto. É isso, acho que é isso, né? É isso. Muito obrigado, gente. Vocês vão ficar por aqui. Mas a gente vai continuar aqui. Afinal, A ainda gente não estreia, não é uma estreia, né? Não, a hora que a gente tá gravando é 9h34 da noite, numa quarta-feira. Então a gente ainda tem muita coisa pra beber. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. E é isso, pra finalizar, não é só uma cervejinha. São várias. Aí fica a seu critério. Valeu. Okay, let's go.